Fala galera, Garota Escarlate na área, e no vídeo de hoje eu quero falar aí um pouquinho sobre o episódio What If, que explodiu a nossa mente e que está disponível lá na plataforma de streaming da Disney, o nosso querido Disney Plus. Se você se lembrar aí bem, quando saíram os nomes dos episódios de What If da Marvel Studios, o episódio que imediatamente disparou para o topo da discussão foi o episódio Zumbi. What If? Marvel, zumbis? Pois é, galera, foi isso mesmo que vocês ouviram. A Marvel Studios fez um episódio de zumbi para sua primeira série animada do MCU e ele está finalmente entre nós, e foi exatamente tudo o que ele prometeu e tudo que os fãs esperavam que fosse. E completamente chocante, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E assim, pra quem tá meio perdido, esse é o episódio 5 da primeira série animada do MCU e que forneceu as energias primárias dos filmes de terror, junto aí com uma vasta gama de conexão da Marvel. E esse episódio foi de longe o maior da série, mostrando aí mais ou menos os 24 personagens que a gente já conhece lá do universo cinematográfico da Marvel. E com tantos personagens assim no episódio, rapidamente ele se tornou um sonho aí da galera que gosta de torcer por duplas, pelos times, pelos confrontos, participações especiais e, é claro, pelos grandes momentos, né, as grandes cenas. E eu digo isso porque muitos rostos familiares nesse episódio foram apresentados como uma sede aí de sangue descontrolado por qualquer um na frente deles. Outros personagens foram apresentados como membros da equipe antes mesmo de serem assumidos pela infecção zumbi. E alguns conseguiram sair com o seu juízo sobre eles e os corpos completamente intactos. Pelo menos na maioria das vezes, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo, a respeito daqueles que apareceram no episódio 5 de What If, e de como ficaram seus status antes que a suposta continuação chegue, né? Mas antes, bora se inscrever aqui no canal Garota Escarlate, deixar aí o seu like, e põe aqui pra mim também nos comentários qual foi a cena que você mais curtiu do episódio. Como a gente sabe, o elemento básico aí de qualquer bom filme de zumbi é aquele punhado de sobreviventes que conseguem sair ilesos. E esse é o grupo que impulsiona esse episódio da série. E que, assim, explodiu a nossa mente, né? Como eu falei anteriormente. E mesmo que haja esse grande grupo de heróis que começa como o nosso grupo de caçadores de zumbis, o Peter Parker é o único que conseguiu sair, né, do outro lado. Entrando aí no quadro na primeira cena do episódio, inclusive, o amigão da vizinhança estará liderando o ataque na volta para Wakanda. E ele é acompanhado pelo personagem que estabeleceu o início, né, o que definiu o episódio. O Scott Lang, ele foi mostrado no flashback que começou com o apocalipse zumbi. E todos pensaram que ele havia morrido, mas foi revelado também que o Visão foi capaz de salvar ele do pescoço para cima. E daquele ponto em diante, a menos que você veja aí alguém se tornando zumbi, eles ainda estão aí no jogo, estão no episódio. E nesse arco a gente também tem o T'Challa, que foi a grande reviravolta aí do episódio depois de ter sido capturado e torturado pelo Visão, simplesmente para que ele pudesse ser aí a comida da Wanda zumbificada. E enquanto, né, o cérebro do grupo avança, o T'Challa se torna uma peça-chave enquanto ele volta para casa para usar a Pedra da Mente e salvar o mundo. Mas assim, tudo pode dar errado, mas também tudo pode dar certo. Aqui nesse episódio, a Guerra Infinita foi atingida fortemente, principalmente por causa do número de personagens envolvidos, né, no episódio. Mas o início dele acabou aí nos levando de volta às salas de cinema lá em 2018. Inclusive, saudades, viu, cinema? Bom, o primeiro quarteto de Guerra Infinita deu aí o tom dos cenários dos sonhos dos personagens se unindo. E esse episódio virou um grupo de cabeça para baixo, né? Quando o Tony Stark, o Doutor Estranho e o Young receberam Bruce Banner lá em Nova York na forma de zumbis. E esses personagens, eles não passaram muito tempo em tela, mas eles acabaram introduzindo essa ideia, mostraram, né, que os zumbis que seguem em frente mantêm os seus poderes e também as suas habilidades, definindo aí assim aquele lado mais assustador, né, do episódio. E o Young, ele é o único desses personagens que a gente viu o seu fim de fato. Então a dupla lá de zumbis de gênios arrogantes, né, o Tony e o Doutor Estranho, ainda que eles estejam ativamente aí se movendo para a segunda temporada.
Eu também quero falar um pouquinho sobre o que foi aquela chegada do Steve Rogers, né? O nosso Capitão América na estação de trem. Gente, eu amei. E ela também foi provocada aí pela chegada, né, do Clint, o nosso zumbi arqueiro, e pelo Falcão. E o confronto do Capitão América com o Buck foi simplesmente um dos destaques do episódio, que confirmou e provou, né, que o Capitão América tá seguindo em frente. E seguindo aí a linha de raciocínio, o Capitão e o Sam Wilson, eles se juntaram ao Young e seus status foram selados, né? São zumbis. E já a Okoye, ela foi capaz de matar, né, o zumbi de Sam Wilson, da cabeça aos pés. E o Capitão foi vítima do seu próprio escudo, né? Quando o Buck lá jogou e partiu o amigo dele ao meio na parte de trás do trem, né? No entanto, né, com base nesse nosso entendimento sobre os zumbis e sobre as regras, né, que envolvem esse universo de zumbis, a única maneira de matar um é arrancando a cabeça dele. Então existe aí sim uma chance do Steve Rogers estar rastejando pelas linhas de metrô lá de Nova York. Durante o início, né, do episódio, nós vemos aí os primeiros personagens começando como caçadores de zumbis e depois ele caindo, né, pro lado morto-vivo, né, o lado zumbi. O Rap, por exemplo, e a Sharon, eles foram personagens assim incríveis, né, em relação à construção do universo desse episódio. Mas qualquer um que já tenha visto um filme de terror antes sabia que eles não iriam durar muito ali, né, pelo menos não completamente. O Rap, né, por um lado, ele foi um grande alívio cômico, né, para essa primeira metade do episódio. E ele foi equipado até com aquela peça de armamento do Tony Stark, lá do filme Homem de Ferro 3. E a Sharon, no entanto, ela manteve aí a sua personalidade durona como a super espiã da equipe, e que conseguiu escapar do arqueiro. E aí a gente ficou com o Rap zumbificado, né, aumentando ainda mais o lado zumbi do episódio. E pra tristeza, né, do Peter, que sofreu, coitado, a morte de todo mundo que ele conhecia, né, e até aquele momento ele tinha apenas o Rap, e o Rap acabou virando também um zumbi. Como no episódio anterior, foi revelado que o Hank Pym, ele foi a razão, né, por trás de todo esse problema aí do apocalipse zumbi, quando ele encontrou lá a sua esposa, Janet Van Dyne, com um vírus zumbi dentro do reino quântico. E esse aí foi o começo do fim, né, pra Terra. E o Hank Pym, ele continuou assim sendo o antagonista de What If, né, igual o episódio anterior. A Hope Van Dyne, a filha deles, né, por outro lado, foi uma das líderes e a personagem quase que principal do episódio o tempo todo. E foi um grande momento de destaque para a personagem da Evangeline Lilly. A Hope também ela foi capaz, né, de comercializar aí esse jogo de sacrifício e levar os caçadores de zumbis, talvez, né, quem sabe a uma vitória, né, caso eles cheguem vivos em Wakanda. Bom, de qualquer forma, a nossa Vespa ela foi capaz de mostrar sua forma gigante durante esse episódio. E essa é uma perspectiva empolgante pra gente ver aí na fase 4 da Marvel Studios. Para começar o episódio, 2/4 aí daquela Ordem Negra veio à Terra em busca da Pedra do Tempo, né? Igual como a gente viu lá na Guerra Infinita. E 3 deles foram vítimas rápidas dos 3 primeiros zumbis para mostrar pra gente, né, a clássica conversão de zumbis. E o destino deles acabou ficando no ar, mas definitivamente deve haver alguém que esteja interessado nos serviços deles. O nosso titã louco, né, o Thanos, aí também foi a grande surpresa bem lá no final do episódio, que acabou provocando aí na gente aquela curiosidade sobre o que com certeza será o enredo da próxima segunda parte do episódio. E assim, aparecer em Wakanda com 5 joias do infinito, gente, vai ser assustador demais. Mas o Titã Louco sendo aí convertido pro lado dos zumbis vai ser uma situação ainda mais absurda pra gente entrar. E existem também algumas perguntas sobre como ele obteve a Pedra do Tempo e como um zumbi foi capaz de chegar perto dele. Certamente aí essas questões vão ser também abordadas em uma futura parte 2 desse cenário apocalíptico. Uma vez me disseram que existem algumas constantes no mundo que permanecem as mesmas, não importa qual borboleta que pise no universo. E esse foi o tema lá do episódio 4, e parece que ele também se manteve no episódio 5, o que de fato é inevitável nesse universo. A Wanda Maximoff, a nossa feiticeira escarlate, é alguém que deve ser temida a todo custo, né, se ela não estiver em seu juízo perfeito. E nesse episódio, a Wanda sendo a chefona foi um espetáculo assim, visual que combinou as imagens familiares da Wanda e a tradição que é Baba Yaga.
a Bruxa Escarlate ela enfrentou o incrível Hulk, né, naquela tão aguardada revanche. E uma Wanda zumbificada é quase tão aterrorizante quanto uma Wanda que sabe que está fazendo algo errado, mas que simplesmente não se importa. E eu quero muito ver o desenrolar da personagem sendo uma zumbi. E vocês? O que a gente consegue saber é que ninguém está realmente morto se você não o viu morrer, né? E essa é uma das maiores regras dos filmes, especialmente da variedade de filmes de quadrinho, né? E o Scott Lang, nosso Homem-Formiga, ele estabeleceu em uma nova vertente. Até que um personagem seja visto como um zumbi, não podemos ter certeza se ele realmente gosta de cérebros. Se o Bruce Banner, que é o Hulk, ele abriu o episódio aí e fez um sacrifício épico no meio de uma multidão de zumbis até o confronto lá com a Wanda zumbi, e isso foi depois que ele tornou o Homem-Aranha um Vingador não oficialmente. A questão aqui é que a liderança desse episódio entrou e saiu epicamente, né? O Kurt também estava lá e foi levado pela Wanda, né, dentro lá da base. E nós não temos certeza se ele conseguiu sobreviver, mas a aposta segura é que o Kurt não estará mais ajudando aí a equipe. Tanto o Buck Burns quanto o Alcoy eram os líderes militares dos caçadores de zumbis e ficaram aí na frente do perigo para salvar a galera. Embora a Alcoy também tenha sido engolida pelo poder da Feiticeira Escarlate, não é oficial que ela tenha sido mordida. O Buck, por outro lado, né, ele foi visto sendo jogado do outro lado do caminho lá em Nova Jersey. Depois de o Falcão e o Soldado Invernal, né, pro Buck sobreviver e aquela queda tá totalmente definida, né. Por último, e talvez a mais interessante, né? Cadê a Viúva Negra? A Natasha Romanoff, né? A nossa querida Viúva Negra, ela foi mostrada como parte dos Vingadores enviados lá para São Francisco para tentar conter, né, a disseminação do vírus. O Capitão, o Homem de Ferro e o Arqueiro, eles não conseguiram fazer parte daqueles que sobreviveram. O T'Challa, ele foi capturado pelo Visão para ser comida da Wanda zumbi e por isso ele entrou nesse tópico. E a falta da Viúva Negra na parte de trás desse episódio confirma aí um grande retorno surpresa para a Viúva, né, na segunda parte do episódio. Ou seja, a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? E se a gente não viu ela morrer, ela não está morta. E se nós não a vimos virar zumbi, ela não é uma zumbi. Gente, pela segunda vez e meia de um curto período, a gente teve que assistir de novo o nosso androide vibrânio favorito morrer, né, nesse episódio de What If. Mas dessa vez, no entanto, o Visão ele não tava do lado bom, porque ele tava literalmente atraindo todos os personagens, né, todos os heróis, pra virarem comida da Wanda. E esse aí foi um lado sinistro aí que a gente com certeza nunca viu dele. Mas não foi do nada quando olhamos para os eventos lá da série WandaVision, do Disney Plus. Pra quem, né, não se lembra, lá em WandaVision, a Wanda colocou a sua ética, a sua moral de lado pra preservar o Visão, o amor da sua vida. E o Visão fez exatamente isso aqui nesse episódio. E apesar do que isso aí pode significar lá pro destino, né, de outras pessoas, e esse paralelo, né, também fez a morte do Visão ser menos emotiva aqui do que lá no filme ou na série. Mas, cara, isso é muita morte pra um cara que não é humano e que provavelmente deveria ser indestrutível, né? Por mais aí que 24 personagens possam parecer o número máximo que o MCU poderia obter do conteúdo de zumbis, ainda existe aí muitos nomes do universo cinematográfico da Marvel deixados de lado. E esse vírus lá tá bloqueado, né, dentro da Terra. E exceto pelo Thanos e a sua gangue, ninguém de fora do mundo está envolvido, né? E isso deixa vários heróis que poderiam ajudar a salvar o mundo ou se tornar parte do exército de mortos-vivos. O Thor, ele é o maior nome aí desses personagens como o único Vingador original a não aparecer. E o seu elenco de apoio, né, a Valkyria, o Korg e o Mickey, também tem aí um status desconhecido. E todo o elenco dos Guardiões da Galáxia também estão em jogo aí durante a Guerra Infinita e com Thanos, não apareceu. E o Thanos tem 5 das 6 Pedras do Infinito. Então eles provavelmente estão aí no caminho certo para ficar cara a cara aí com o Titã Louco mais uma vez. A Gamora, ela é um coringa, né, em um Arif, partindo aí da premissa sobre como Thanos recuperou a Pedra da Alma. Outra coringa galáctica é a sempre esquiva Carol Danvers, a nossa Capitã Marvel. A gente aí tem que lembrar que lá no MCU, a Capitã Marvel apareceu quando os Vingadores vão para o segundo round contra o Thanos. E com a condição, né, do Nick Fury também desconhecida, há aí uma chance de o SOS ter sido enviado e a Capitã Marvel estar a caminho aí da Terra.
Por último, a Shuri pode ser aí uma personagem importante também na cura, né, do planeta, com a frequência da Joia da Mente que o Visão a entregou. E se alguém aí é capaz de fazer funcionar, é a princesa de Wakanda, né, gente? Ela domina aí as paradas da tecnologia. Mas com o Thanos e o seu exército zumbi, isso aí não tá claro, né, se a Shuri foi capaz de encontrar um abrigo seguro. E se ela encontrou, por quanto tempo vai ficar seguro. Então foi isso, galera. O episódio zumbi de What If deu aí aos fãs tudo que a gente poderia ter pedido e muito mais. O mais único de todos os episódios até agora nessa temporada foi a junção de tudo que a gente já queria, né, ter sido trazido à vida. E me parece que eles serão conduzidos por um caminho que os outros 4 episódios não estavam. E sabendo aí que a parte 2 provavelmente vai vir para o What If numa segunda temporada, esse episódio será sem dúvida o episódio mais assistido até o final da primeira temporada. E antes, né, de finalizar esse vídeo, eu quero pedir muito para vocês deixarem aqui o seu like, comentar, mas principalmente se inscreverem aqui no canal, porque a maior parte de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos, e vocês fazendo isso ajuda aí o canal a alcançar mais pessoas, e também facilita o algoritmo, né, do YouTube para recomendar o Garoto Escarlate. Então foi isso, pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!